Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso fórum de nutrição. E nós vamos agora estar finalizando o conteúdo dos macronutrientes, né? Abordando um pouquinho sobre os lipídios. O que são esses lipídios, né? Vão ser aquelas gorduras que nós comemos e nós armazenamos no nosso organismo, né? Elas apresentam uma característica em comum, né? Elas são chamadas de substâncias hidrofóbicas. O que é isso, Pro? É que elas não são solúveis em água, né? Elas são insolúveis em água. Então, elas só vão ser solúveis, ou seja, elas só vão se degradar em substância menor em compostos orgânicos, como álcool, éter, benzina, clorofórmio, né? Eles são heterogêneos, também é uma outra característica importante. Como assim, Pro? A gente pode dizer que as proteínas, como a gente viu na aula anterior, são formadas por aminoácidos ligados por meio de ligações peptídicas. E já na aula anterior, a gente viu que os carboidratos eles são formados por monossacarídeos, né, que são unidos por ligações glicosídicas. Porém, quando a gente está falando em lipídios, né, a gente não pode utilizar esse parâmetro para definir os lipídios. Por quê? Porque eles apresentam compostos heterogêneos, né? A gente fala que são substâncias orgânicas porque na sua estrutura possui carboidrato, hidrogênio e oxigênio, né? Sendo assim, a gente fala que eles são apolares, por isso essa característica de insolubilidade na água, né? Todo lipídio, ele apresenta junto uma molécula de álcool, né? Que pode ser chamado de glicerol. Ainda falando sobre a definição dos lipídios, eles podem ser de origem animal, eles podem ser de origem vegetal, né? E ainda eles podem ser de origem de origem microbiana. Então, qual que é a característica principal desse grande nutriente, né? Assim como os carboidratos, ele tem uma função altamente energética. Por quê? Porque ele tem uma alta densidade calórica. Isso quer dizer o quê, Pro? Que 1 grama de lipídio vai ter 9 quilocalorias, né? Que é quase o dobro dos carboidratos e das proteínas, que apresentam apenas 5 quilocalorias por grama, lembram? Aí, falando um pouquinho em relação à função dos lipídios, né? Eles apresentam inúmeras funções, assim como os outros macronutrientes, né? Principalmente as proteínas. Tem uma função energética, como a Pro falou, né? 1 grama de proteína vai ter 9 quilocalorias, que é o dobro da energia se comparado à proteína e carboidrato. Eles apresentam função estrutural. O que seria isso? Eles formam as camadas das membranas, né? Vocês viram lá em micro, né? Em estrutura celular, que a nossa membrana ela é formada de fosfolipídios, lembra? Né? Que tem um glicerol, 2 ácidos graxos e uma molécula de fosfato, né? Que faz com que seja uma substância, uma parte hidrofóbica e outra não, né? A gente ainda tem a função hormonal. Quer dizer o que essa função hormonal? Que os lipídios eles podem ser um precursor de alguns hormônios, como a gente tem os carotenoides, né? Os carotenoides são precursores de algumas vitaminas. Que vitaminas? Por exemplo, a cenoura. A cenoura apresenta carotenoide e é um precursor da vitamina A, né? Que vai ser o retinol, que é extremamente importante aí para a nossa visão. E ainda tem aquela função térmica, né? O que seria essa função térmica? Os lipídios, eles formam uma camada isolante de gordura no indivíduo, né? Pensem que os ursos no inverno, eles hibernam porque eles têm uma quantidade de energia suficiente para manter eles aquecidos, né? Então, quando acaba esse período, eles vão repor essa energia. Lembrando ainda que eles têm uma proteção mecânica, né? Contra traumas, quando a pessoa tem uma grande reserva de gordura. Podem estar auxiliando na produção e na solubilização de algumas vitaminas, né, com essa função hormonal, e ainda eles melhoram a palatabilidade, ou seja, o sabor, né, dos alimentos. Aqui a gente tem, então, né, só para constar, o lipídio, que é formado de glicerol e ácido graxo,
Ele é uma reserva importante dentro da mitocôndria, né? Uma reserva energética. Aqui a gente ainda pode ver outra função dos fosfolipídios. Lembra que tem uma barreira que tem essa passagem de água e a outra que não tem, né? Uma característica importante. E ainda em relação ao isolamento térmico, igual a Pro citou, dos ursos. Então, quais são as funções dos lipídios na nossa alimentação? Fornecer uma maior quantidade de calorias, né? Transportar vitaminas lipossolúveis. Quais são as vitaminas lipossolúveis? A, D, vitamina E, que é um potencial antioxidante, A, D, E e K. Ok? Então, quem transporta esse tipo de vitamina é as gorduras, né? Quer dizer o que então isso, Pro? Que quem tem deficiência dessas vitaminas, se for suplementar, ela vai ser melhor absorvida quando consumida com uma gordura, né? Como um óleo de coco, em cápsulas de óleo de coco, ou durante o almoço, refeição, que a gente tem uma quantidade maior de lipídio. Ainda, elas melhoram a palatabilidade dos alimentos, né? Ou seja, vão deixar o alimento mais saboroso. Pensem numa carne que tem uma presença de gordura, ela é muito mais saborosa do que uma carne que não tenha tanta gordura, ela não consegue pegar o sabor do alimento. Ainda em relação a outras funções dos lipídios, né? Eles vão aumentar o tempo de digestão, né? Porque o processo digestório é mais trabalhoso, né? E eles ainda vão fornecer ácidos graxos para o nosso organismo. Em relação às classificações dos lipídios, né? Eles podem ser classificados de vários jeitos, né? A gente fala que eles podem ser classificados de várias formas. Porém, né, pensando a nível de funções nutricionais, essa classificação ela não é relevante, tá? Mas a gente pode falar sobre o tamanho da sua cadeia de carbonos, ou seja, a gente pode ter ácidos graxos de cadeia curta, ácidos graxos de cadeia média e ácidos graxos de cadeia longa. Quando eu estou falando em ácidos graxos de cadeia curta, né, ácidos graxos de cadeia curta, eu estou falando de até 6 carbonos unidos. Então, eu estou falando aí dos ácidos graxos chamados de acético, propiônico, butírico, caproico. Quando eu estou falando de ácidos graxos de cadeia média, eu estou falando daqueles referentes a 8 a 12 carbônicos, né? Que seria o ácido láurico, caproleico, lauroleico. E quando eu estou falando dos ácidos graxos de cadeia longa, são moléculas maiores, né? Que tem mais de 14 carbonos, que seriam, como exemplo, os ácidos oleico, linolênico, né? Ácido araquidônio. A gente ainda pode classificar os lipídios conforme o seu nível de saturação, né? E vai ser até aqui que a gente vai abordar um pouquinho mais durante essa aula, né? Sobre o nível de saturação. Mas eles ainda podem ser classificados pela sua configuração, ou seja, o local dessa saturação, sobre a sua estrutura, sua forma, e ainda em relação a se apresentam ou não processos de hidrogenação. O que seria isso? Adicionar hidrogênio na molécula de lipídio. Tudo bem? Falando então sobre a saturação, né? A gente tem os lipídios que a gente chama de saturados, né? Que normalmente eles estão em fontes animais, né? Quer dizer o quê? Que em temperatura ambiente eles vão se apresentar de forma sólida, ok? Um exemplo, a carne, né? A picanha, ela não tem uma gordura que em temperatura ambiente está de formato sólido, então a gente chama de uma gordura saturada. O que quer dizer esse saturado? Que entre as ligações, né, de carbonos, a gente só encontra ligações simples, né? A gente não encontra duplas ligações. Já os lipídios, que a gente chama de insaturados, né, são aqueles que apresentam dupla ligação, né? Que em temperatura ambiente normalmente vão se encontrar mais em forma líquida, né? Como os azeites, óleo de girassol, né? E dentro ainda desses
dessa classificação de insaturados, a gente pode falar que existem os monoinsaturados e os poliinsaturados. Quando eu estou falando em mono, eu estou falando apenas de uma dupla ligação, e quando eu estou falando em poli, eu estou falando de várias duplas ligações, tá? Igual a gente consegue ver aqui nesse exemplo. Tudo bem? Então, em relação a uma única ligação, igual a Pro falou agora, monossaturados, também abreviado pela terminologia em inglês chamada de MUFA, tá? Esses tipos de monossacarídeos, eles apresentam, então, apenas uma única ligação, né? A gente encontra bastante no abacate, tá? Que é um alimento fonte de ômega 9, né? Um ômega importante para a nossa alimentação, a gente chama de essencial, porque a gente não consegue produzir, né? A gente tem que consumir eles por meio da alimentação. Já os PUFAs, né? Os poliinsaturados, são aqueles que apresentam mais de uma dupla ligação. Quais são os mais famosos, Pro? O ômega 6, também chamado de linoleico, né? Que vai ser de origem vegetal, pelo óleo de milho, né? De soja, de algodão. E o ômega 3, também chamado de linolênico, né? Que tem uma fonte de gordura animal, normalmente de peixes de águas profundas, como salmão, atum, sardinha. Tudo bem? Então, aqui a gente tem uma descrição, né, dos ácidos graxos, ou seja, das gorduras, conforme a sua saturação em mono, uma ou polissaturados, e os seus exemplos, seus respectivos exemplos, ômega 9, ômega 3 e ômega 6. O grau de saturação de um lipídio, ele é importante para determinar algumas coisas, como para suas funções no organismo, né? Seus efeitos sobre a saúde, ou seja, cada tipo de lipídio tem um efeito e uma função no nosso organismo, e o seu uso na formulação de produtos alimentícios. Quando eu estou falando, então, voltando ali nos ácidos graxos saturados, aqueles que apresentam apenas ligações simples, eu estou falando, né, daqueles alimentos em que eu posso restringir um pouco o consumo, né? Porque ele tem uma causa, né, uma principal causa alimentar de elevar o colesterol no nosso organismo, ou seja, no plasma, né, no sangue. Então, que alimentos a gente deve evitar, né? Polpa e óleo de coco, né? Fontes de gorduras animais extremamente gordurosas, né, como carnes gordurosas, o leite integral, que a gente sabe que não é recomendado para adultos, né? O leite integral é para crianças até mais ou menos uns 12 anos de idade, para derivados gordurosos e banha de porco. Então, são alimentos ricos, né, em ácidos graxos saturados, e ainda o azeite de dendê. Quando eu estou falando nos ácidos graxos insaturados, no caso o ômega 3, né, o ômega linolênico, né, ele é um tipo de gordura essencial, né? Lembra que a gente viu que a gente tinha as proteínas essenciais, né, que a gente deve consumir, que o nosso organismo não consegue produzir? A mesma coisa, as gorduras. A gente tem os ácidos graxos que a gente chama de essenciais, que é o ômega 3, o ômega 6 e o ômega 9, que o nosso organismo não consegue produzir, tá? Apenas sintetizar e modificar quando ingerido por meio da alimentação. Então, o ômega 3 ele vai ser importante para o funcionamento de diversos órgãos do nosso corpo, né? Como o corpo humano não é capaz de produzir, a gente tem que suplementar ou alimentar. Vale ressaltar que o consumo de ômega 3 do brasileiro ele é muito baixo, né? Então, por isso que muitas vezes, muitas profissionais ou algumas nutricionistas acabam prescrevendo para equilibrar a proporção, que a gente fala que tem que ter uma proporção de 5 ômega 6 para 1 ômega 3. Só que o consumo do brasileiro é de quase 15, 20 porções de ômega 6 para uma, né? Nem isso, de ômega 3, por isso a suplementação. O ômega 3, ele auxilia na redução dos níveis de triglicerídeos, né? De colesterol ruim, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essas lipoproteínas, que favorecem o aumento do colesterol bom, né?
Também possui uma ação anti-inflamatória, então ele é um poderoso anti-inflamatório e ajuda a prevenir o entupimento dos vasos sanguíneos. Quando eu estou falando em lipoproteínas, eu estou falando em esteroides, né, que são lipídios relacionados ao acúmulo de colesterol, à produção de alguns hormônios, tá? Só falando então já um pouquinho sobre essas lipoproteínas, né? Eles podem ser ligados ao HDL e ao LDL, né? Que tem tanto o HDL, né? Quanto o LDL, eles apresentam uma função de transportadores, né? LDL e o HDL, né? Quando a gente está falando em HDL, a gente está falando então dessa função de transportar o colesterol, né? Que é um esteroide, e depositar ele direto no nosso fígado, né? E do fígado ele carrega e deposita o colesterol direto para o fígado e vai estar metabolizando em forma de sais biliares. O que são esses sais biliares? A bile, que vai ajudar no processo de digestão. E quando eu estou falando por isso que ele é considerado um colesterol bom, HDL, né? E o LDL, né, uma lipoproteína, que vai estar depositando o colesterol nas paredes dos vasos sanguíneos. O que é depositar gorduras, colesterol na parede dos vasos sanguíneos? Formar placas de ateroma, né, em que o sangue não vai conseguir fluir e a pessoa pode ter um problema aí decorrente desse entupimento dos vasos. Por isso que o LDL, essa lipoproteína, né, é chamada de colesterol ruim, tá? Já o ômega 6, assim como o ômega 3, ele também faz parte, né, de um grupo de gorduras importantes, benéficas para o nosso organismo, né? E esse ômega, ele vai estar ajudando em algumas doenças, como a osteoporose, né? Quando a gente ingere, então, esses nutrientes, esse alimento, essa fonte de gordura, a gente fala que tem uma potencialização dos nossos ossos, né? Que eles ficam mais saudáveis, mais fortes. Quais são, então, as fontes, né? Fontes de ômega 6, os óleos vegetais, milho, soja, algodão, linhaça, com exceção dos óleos de coco, cacau, palma e dendê. Tudo bem? E as fontes de ômega 3, né? Linhaça, soja, canola, peixes de água profunda, principalmente os peixes de água profunda. Salmão, sardinha, cavalinha, né? Arenque e atum. Quando eu estou falando em ômega 9, né, esse ácido oleico, ele vai estar participando no metabolismo, ele desempenha um papel importante na síntese dos hormônios, né, principalmente aí também da vitamina D, tá? E ele é fundamental para as mulheres que sofrem de sintomas de TPM, né, sintomas de menopausa, aqueles calorões, fogachos. Quais que são as fontes, então, dessas gorduras monoinsaturadas, né? Azeite de oliva, azeitona, abacate, como a Pro falou lá no início do vídeo. A gente ainda tem, né, os ácidos graxos que a gente chama de ácidos graxos trans, né? O que seriam isso? A gente tem uma adição, né, de hidrogênio nas cadeias. E o que isso acarreta nessa gordura? Aumenta o colesterol total e a lipoproteína LDL, que a gente chama de colesterol ruim, e ainda diminui o HDL. Então, consumir alimentos fonte, né, de gordura trans aumentam o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Tem que tomar muito cuidado. E quais que são esses alimentos? Principalmente margarinas, né, que passam por um processo de esterificação, que a gente fala. A gordura vegetal hidrogenada, lembra que a batata frita do Mac antes era bem crocante, bem gostosinha? Era frita na gordura hidrogenada, né? A gente ainda tem a adição desse hidrogênio em alguns alimentos, normalmente os industrializados, aqueles que a gente deve evitar, né, como biscoitos, sorvetes, chocolates, pães recheados. Aqui alguns exemplos, né, de alimentos ricos em gorduras trans e que a gente deve estar evitando, ok? Desde nuggets, sorvetes, bolos, tortas industrializados. E a gente fala, então, né, falando um pouquinho sobre essas gorduras trans, sobre o seu papel como vilão, né,
né, na alimentação, né, eles acabam dando uma maior durabilidade para o tempo de prateleira do alimento, ou seja, eles duram mais, eles pioram as condições, então, de saúde do paciente, mas para a indústria é uma gordura barata, né, feita, modificada em laboratório. Aqui a gente tem uma quantidade, né, de gramas de gordura trans por unidade de produto, ó, salgadinhos, 2 gramas em um pacote médio, né? Olha a batata frita, quando era frita por meio de gordura hidrogenada, né? 3,5 gramas, né, em um pacotinho médio, né? E assim sucessivamente. Qual que é a característica dessa gordura trans nesses alimentos industrializados, né? Dá uma maior flacidez para esses alimentos, eles ficarem mais macios, né? Então, a gente sabe que o ideal é não se consumir gordura trans, é uma recomendação que a gente deve dar para os nossos pacientes, principalmente os pacientes que vão lá para uma orientação, numa consulta de enfermagem dentro da unidade básica de saúde. A gente fala que o limite máximo que deve ser consumido é de 1% das calorias, né? Então, se fosse numa dieta de 2.000 calorias, que a gente aprendeu a fazer o GET, o gasto energético, apenas 1% seria de gordura trans, o que equivale a 2,2 gramas, né? E a gente já vê, por exemplo, numa porção de batata fritas, que a gente tem 6 gramas, o triplo do recomendado. Tudo bem? Aqui a gente ainda tem outros exemplos, principalmente a margarina, por isso que a gente fala que a manteiga é melhor que a margarina. A manteiga é uma gordura de fonte animal natural, né, que não foi modificada pela indústria. A margarina não, né? Ela tem que ser transformada do estado líquido para o estado aí pastoso, semipastoso, por isso é adicionado hidrogênio. Aqui mais alguns exemplos de alimentos. E aí, falando daqueles ácidos graxos essenciais que a Pro falou, que a gente não consegue produzir, né? Que a gente tem que consumir. Então, a gente está falando especialmente do ômega 6 e do ômega 9. O que acontece com a deficiência desses ácidos graxos? A gente pode ter uma pele mais seca, descamativa, perda de cabelo, dificuldade de cicatrização, né? Porque a gente está falando também de potentes antioxidantes, né? A gente ainda pode abordar um pouquinho sobre os lipídios que a gente chama de derivados, que seria o colesterol, que ele pode ser obtido por meio da minha alimentação, ou seja, quando eu consumo um alimento que tem colesterol, como o ovo, por exemplo, na gema do ovo, ou quando o meu organismo, ele sintetiza o meu colesterol, a gente fala de forma endógena. A maioria do colesterol presente no organismo é obtido de forma endógena. O que acontece hoje? Com as mudanças do padrão alimentar da população, a população tem consumido uma quantidade excessiva de colesterol, né? Isso que acarreta em complicações de saúde para o nosso paciente. O colesterol, ele é o precursor de alguns hormônios, né? Como os hormônios esteroides e anabolizantes, dos ácidos biliares, igual a Pro falou, né? Dos ácidos biliares e ainda um precursor da vitamina D, né? Quando ele vai estar em conjunto, quando a gente consome, ele vai ativar algumas vitaminas, como é o caso da vitamina D, né? O colesterol alimentar, ele influencia diretamente os níveis de colesterol plasmático, então, tanto que eu consumo pode influenciar diretamente no meu colesterol sanguíneo. E para isso eu tenho que evitar o quê, né? Esse excesso de colesterol. Leite integral e derivados gordurosos, né? Alimentos ricos em gordura. Carnes gordas, vísceras, ovos, né? Produtos embutidos, biscoitos amanteigados, folhados, sorvetes. Então, toda aquela gordura, principalmente de fonte animal. Tudo bem? Então, sobre a critério de conhecimento, a gente tem alguns principais tipos de lipídios, né, que a gente pode encontrar no nosso organismo, como a gente viu. Os fosfolipídios, que são aqueles que formam a nossa membrana celular, né, que tem uma cabeça hidrofílica e um corpo hidrofóbico, né, que participam, então, dessa composição da membrana. A gente tem os esteroides, que estão relacionados ao acúmulo de colesterol e à produção de alguns hormônios. E dentro dos esteroides, a gente pode falar da lipoproteína HDL-LDL. A gente ainda falou dos glicerídeos, que é uma molécula que a gente chama de mais simples, né? Uma molécula de glicerol ligada a 2 moléculas de ácidos graxos.
Os triglicerídeos, que é uma molécula de glicerol ligada a 3 moléculas de ácidos graxos, né, que são as mais utilizadas pelo nosso organismo, que pode apresentar essas duas estruturas, de saturada e insaturada. Como que é o metabolismo, né, dos lipídios no nosso organismo? Na boca, a gente só vai ter o processo que a gente chama de digestão mecânica, né? A gente tem uma liberação da lipase lingual, só que aqui a gente ainda não tem um processo tão rico de digestão na boca, né? Já no estômago, a gente tem essa ativação dessa lipase lingual e a liberação da lipase gástrica, né? Que ocorre em cerca de 30% a quebra do lipídio, já no estômago. No intestino delgado, vai receber algumas enzimas pancreáticas, que a gente chama de lipase pancreática, que vai estar fazendo a digestão desses lipídios até chamados ácidos graxos, né? E a sua absorção lá no jejum, duodeno, jejum, lembra? Segunda parte do intestino delgado, para estar fazendo a absorção, né? A gente tem aí também a absorção, a liberação do suco biliar, a formação de micelas, que a gente fala que são as bordas em escova intestinais, e os quilomicrons, que vão estar fazendo o transporte das lipoproteínas, que a gente acabou de ver, HDL e LDL. No sistema linfático, a gente vai ter o armazenamento, o transporte e a produção de energia por meio dos lipídios. A Pro falou de várias funções lá no início da aula dos lipídios, né, energética, estrutural, hormonal, térmica, mas a gente também não pode esquecer que a gente pode ter a produção de energia por meio dos lipídios, que a gente chamaria aí de uma função secundária. Agora, as recomendações, né? A gente aprendeu a calcular o nosso GET, né? O nosso gasto energético total. Daquele valor de 25% a 30%, a gente fala que é o recomendado para indivíduos adultos e saudáveis, tá? Sendo que até 7% desses 25% a 30% sejam de gorduras saturadas, 13% de mufa, 10% de pufa e no máximo 2,2 gramas de gordura trans, né? Qual que é a recomendação das porções de lipídios por dia? De até 2 porções por dia, né? Por exemplo, vai consumir o azeite na salada, no almoço e no meio da noite também para fazer alguma preparação, né? É importante a gente chamar atenção para os excessos, né? Por quê? Porque a fonte lipídica, ela tem uma alta densidade calórica, então esse paciente ele pode armazenar mais lipídios em formato de gordura no nosso corpo. Se ficaram com alguma dúvida, pode mandar mensagem no fórum, né? Um e-mail para Pro, e um beijo.